Capítulo 178. Capítulo 178 de Demon Slayer. Eu imploro, por favor, morra. Eu queria que alguém como você nunca tivesse nascido. O irmão mais novo foi abençoado pelos deuses, mas o mais velho... Sua existência desafia a lógica natural deste mundo. Capítulo 178. Mesmo que você estenda sua mão. Lá. Meu pai mandou mensageiros para o templo para trazer o Yoruichi de volta. Mas ele não estava lá. Ele desapareceu sem nenhum rastro. Será que ele foi sequestrado? Caiu de um penhasco? Foi atacado por um urso? De forma inesperada, meu desejo se tornou realidade. Ele sumiu por conta do irmão. Ele sumiu pro irmão dele realizar o sonho dele. Deve ser isso, acredito eu. 10 anos depois daquilo, eu vivi uma vida pacífica. Fui abençoado com uma esposa e filhos. Todos os dias eram tranquilos e de alguma forma entediantes. A passagem do tempo parecia muito devagar. Mas então, o nosso acampamento foi atacado por um demônio. E o tempo que tinha estagnado voltou a correr. Esse aqui é o Kokushibo. Nós nos encontramos de forma inesperada. Yorichi me salvou de um demônio. Ah, é o Yorichi, caralho. Não é o... É porque são gêmeos, né, pô? Ah, complicado. Complicado. Nós nos encontramos de forma inesperada. Paul cortou a cabeça do demônio. Yorichi me salvou de um demônio. As habilidades dele com a espada tinham sido aprimoradas, ao ponto de que as habilidades de quando era criança não eram nada. Ele derrotou algo que não era humano com muita facilidade. No momento em que viu Yorichi, meus dias tranquilos foram destruídos, e a inveja e o ódio voltaram a queimar dentro de mim. Nossa, mano, tu viveu 10 anos pacíficos e voltou com ódio? Caraca! Me perdoa, irmão. Yorichi se desculpou por chegar tarde e pela morte dos meus subordinados. Yorichi era forte e ele tinha se tornado um homem sem falhas. Eu vi a força e as habilidades dele e queria que fossem minhas. Eu abandonei a minha casa, minha esposa e os meus filhos para seguir o caminho dos caçadores de demônios como o Yorichi. Yorichi estava ensinando a todos as suas técnicas de respiração e respirações, mas ninguém conseguia alcançar o nível dele. Ele trabalhava na força de cada um e os ensinava um sistema modificado de respirações. Ok, pera. Então, cara, ele literalmente colocou inveja pra dirigir o corpo dele, velho. Ele deixou o divertidamente da inveja na cabeça dele controlar tudo. Engavetou todo o resto e só já deixou inveja aqui. Ele largou a família dele pra seguir os passos do Yorichi. Mano, você não precisava. Mas beleza, ele quis. Yorichi estava... Ah, tá. Já li isso aqui. Assim, técnicas derivadas da respiração do sol surgiram. Ah, ok. E assim deu início à era dos caçadores de demônios. Oh! O antepassado do nosso Rengoku aqui, ó. O número de pessoas marcadas aumentou e o poder dos caçadores de demônios cresceu. Logo, uma marca apareceu em mim também. Ó! Aí, ó. Igual que o Yorichi tinha. Mas, no fim, eu não conseguia usar a respiração do sol. Eu só conseguia usar um mero derivado que mais tarde eu nomeei de respiração da lua. Oxi. Eu pensei que poderia alcançar o Yorichi se eu treinasse mais. Mas enquanto eu agonizava de frustração, as pessoas marcadas começaram a morrer uma após a outra. Ah, e ele vai desesperar e vai querer se tornar. Eles pagaram pelas marcas com a própria vida. E então, a Era Dourada logo chegaria ao fim. Oh, mano! Oh, seria muito legal se a gente tivesse uma história de todos esses aqui, hein? Que esse aqui deve ser os Hashiras originais. Não havia futuro para mim. E eu também não tinha mais tempo para treinar. Então por que não se torna um demônio? Olha o Muzan, filho da mãe, apareceu! Caso se torne um demônio, viverá para sempre.
O Muzan literalmente encontrou a alma gêmea dele com Kokushibo, né? Você quer aperfeiçoar as suas técnicas? E eu quero transformar um usuário das respirações em um demônio. Ele sempre quis, então, transformar alguém. Que tal? Você pode escolher, diferente dos outros usuários das respirações, o caminho que eu queria do fundo do... Peraí. Eita! Volta tudo aqui. Que eu atropelei. Isso aqui foram falas do Muzan. Você quer aperfeiçoar as suas técnicas e eu quero transformar um usuário de respiração em um demônio. Que tal? Você pode escolher, diferente dos outros usuários das respirações. O caminho que eu queria do fundo do coração se abriu. Eu estaria livre de todas as amarras. Ao menos era o que eu pensava. Você apareceu na minha frente mais uma vez e não só me mostrou que você transcendia as leis desse mundo, como morreu após envelhecer e com vantagem sobre mim. Ninguém, nem aquele homem, poderia te derrotar. Ninguém nunca conseguiu te machucar, Yoruichi. Por quê? Porque você sempre faz eu me sentir patético. Mano, isso não é culpa dele. Olha o que ele fez, mano. Ele cortou o irmão. Só que ele cortou o irmão, depois ele tá morto. Você não matou seu irmão, seu ridículo. Que ódio. Que ódio. Ó, a flauta. Eu já ia falar um boneco, mas é a flauta, mano, que ele carregava o tempo inteiro. Eu penso nessa flauta que você me deu como se fosse você, irmão. Chega. Eu odeio você. E ele chorando. Só de ver o seu rosto, eu sentia vontade de vomitar. Só de ouvir a sua voz, ficava tão bravo que minha cabeça doía. Apesar de tudo isso, e depois de viver por séculos, eu via vividamente o seu rosto nas minhas memórias. O rosto que eu mais queria esquecer. Eu não consigo lembrar do rosto dos meus pais, nem do rosto da minha esposa ou dos meus filhos. Mas o seu era claro como o dia. Claro como um sol. Você é incomparável como o sol. Quase acertei, quase falei. Quase que acertei. E todos os seres humanos que te rodeiam não têm escolha além de ansiar por você. Estender as mãos e se contorcer em agonia. Até virarem pó e desaparecerem. Sim, nada. Eu não conquistei nada. Caraca! Eu abandonei a minha casa, abandonei a minha família, abandonei minha humanidade. Eu cortei meu descendente sem pensar duas vezes. Abandonei ser um samurai. E apesar de ter ido tão longe, foi tudo por nada? Você disse que aqueles que masterizam sua especialidade chegam ao mesmo lugar. Mas eu nunca cheguei lá. Eu nunca conseguia ver o mesmo mundo que você via. Todos os espadachins que sabiam os estilos da respiração do sol foram massacrados por aquele homem e por mim depois que você morreu. Então por que a sua respiração ainda vive? Por que não consegui deixar nada para trás? Por que não consegui me tornar alguém? Por que eu e você somos tão diferentes? Por que raios eu nasci? Me diga, Yoruichi. Tudo que restou daquele que abandonou tudo. Kimetsu no Yaiba, capítulo 178. Caraca, mano, a história de inveja deles aqui é maior do que eu imaginava. Que isso? Oh, pera, a flauta, ele carregava a flauta com ele, mano. Caraca, mano, que triste fim esse aqui do Kokushibo, hein? Nossa, ele foi o pior final aqui dos Luas, porque o Akaza, ele meio que encontrou paz no final. O Doma era o Doma, e o Kokushibo era literalmente um invejoso. Uma pessoa triste. Uma pessoa horrível. E ele guardava a flauta do irmão, ele nunca esqueceu a imagem que mais causava dor pra ele. Caraca, o Kokushibo teve o pior final dos Luas aqui. Mano, eu gostei, hein? Subiu no meu conceito mais ainda o Kokushibo. Achei interessante. Muito interessante. Só não mostrou que final teve a família dele, né? Será que a família dele morreu pra demônios? Ou será que ele comeu a família dele? Até porque ele virou demônio e ele não lembra, né? Da família. Talvez ele comeu e esqueceu. São tantos tempos, ele só lembrava do irmão. Bom, é isso, mano.
Esse foi o capítulo 178, um capítulo muito bom, mano. Eu diria que um dos melhores capítulos aqui que a gente leu até agora, hein? Gostei pra caramba. Muito legal. Ele só era azarento mesmo, né? Era azar dele de não ter respiração do sol. Ele teve o azar de não ter isso. E o irmão foi abençoado com todas as habilidades possíveis. Apesar de que ele também teve acesso ao mundo, aquele mundo invisível lá, né? Que a gente viu ele usando. É isso, mano. Esse foi o capítulo 178, último capítulo do volume 20. Estamos chegando à reta final de Demon Slayer, hein? Eita, nós!